Oi pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou Fábio Moraes, trabalho no setor automotivo há quase 30 anos e dedico muito da minha vida a entender os processos de gestão em cada oficina. E a partir do momento em que eu entendo este processo, eu consigo te ajudar a implementar cada dia melhor a gestão na sua oficina. Até porque a gente sabe que é através da gestão que você vai ganhar dinheiro na sua empresa. A gente já vem falando sobre os impostos e sobre a importância da gente acompanhar os impostos nas nossas oficinas. Mais do que isso, a gente finalizou o vídeo anterior falando que existem duas tabelas de cálculo da Guia do Simples da DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, e que essas duas tabelas são focadas para as empresas que trabalham no setor automotivo. A gente vai aprofundar nelas hoje, vamos te ensinar a calcular, te ensinar a acompanhar e definitivamente você não ter mais dúvidas de como acompanhar todos os impostos que chegam até sua oficina e mais do que isso, o que você tem que fazer para poder ter condições de pagar esses impostos sem atrasar. Bom, mas antes de eu continuar, põe na pausa aí, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações, porque quando você ativa, porque todas as vezes que eu publico um vídeo novo, você é o primeiro a saber. Essa informação chega direto para você. E mais do que isso, ajude o nosso canal, deixando um like e colocando os comentários para de alguma forma eu conseguir te ajudar. Eu tinha comentado que a Receita Federal disponibiliza 5 tabelas para cálculo do imposto da guia do DAS, e que para o setor automotivo nós vamos utilizar a tabela 1 e a tabela 3. Então, se você tem interesse em aprofundar nas outras tabelas, é só jogar na internet ali no Google, digitar tabelas de cálculo do imposto da guia do Simples e vão aparecer para você as 5 tabelas. No nosso caso, a tabela 1, a gente vai utilizar ela para cálculo do imposto em cima das peças que a gente vende e gera nota fiscal. E a tabela 3 para o cálculo em cima da mão de obra dos serviços que a gente realiza. Existem diferenças nessas duas tabelas e é muito importante a gente entender que todas as vezes que a gente faz um orçamento, que coloca nesse orçamento peças e depois mão de obra, o cálculo da guia do imposto que você tem que pagar na sua oficina é feito de forma separada para peças e para serviços, soma esses dois valores e o resultado é colocado na guia que é encaminhado pela contabilidade para a sua oficina. A tabela 1, que é utilizada para o cálculo do imposto em cima das peças que foram vendidas, ela tem uma faixa de faturamento anual que começa em 180 mil e vai até 4 milhões e 800, isso de faturamento anual. E o cálculo do imposto é baseado nesses intervalos de faturamento. Olha só para você ver, que está aparecendo agora para você a tabela 1, que vai de 180 mil a 4 milhões e 800, e a alíquota que é calculado no imposto vai de 4% a 19%. E ainda tem uma coluna de valor a deduzir. Daqui a pouquinho eu falo sobre ele. Agora, olha a tabela 3, que também tem um intervalo de faturamento de 180 mil a 4 milhões e 800 de faturamento anual e tem um percentual que incide sobre o faturamento de 6% a 33%. Tá vendo? Na tabela 1, que era em cima de peças, a oscilação era de 4% a 19%. No caso de serviços, o intervalo é de 6% a 33%. E claro, também você está vendo aí, tem um valor a deduzir que daqui a pouco eu vou explicar e a gente vai mostrar como que ele funciona. O que dá para perceber aqui é que a mão de obra, ou seja, os serviços que nós realizamos na nossa oficina, tem um cálculo de imposto, ou seja, um percentual que incide sobre o faturamento maior do que o de peças. Por isso que o cálculo do imposto sobre as peças é feito utilizando uma tabela e que o cálculo do imposto sobre serviços é feito realizando outra tabela. Imagine que você gere na sua oficina só notas fiscais de serviço. Significa que a contabilidade, na hora de gerar a guia do Simples da DAS para mandar para você pagar,
ela vai utilizar somente a tabela 3. Se a sua oficina não fosse uma oficina, fosse uma autopeças, ou seja, não tivesse a prestação de serviços, na hora que a contabilidade fosse fazer o cálculo da guia da DAS, ela ia utilizar somente a tabela 1. Como numa oficina existem as duas situações, a contabilidade utiliza para o cálculo do imposto de peças a tabela 1 e para o cálculo do imposto de serviços a tabela 3, soma tudo e você tem uma guia só gerada para você pagar todo dia 20. Eu acho que agora ficou bem claro para você que é dono de oficina e empresário a importância de entender que este cálculo é feito separadamente e que, olhando as tabelas 1 e 3, dá para perceber também que os percentuais são muito maiores de serviços comparado com as peças. Ô Fábio, mas significa então que eu vou parar de fazer serviço para pagar menos imposto? Não. Não. Toda oficina tem como natureza principal a prestação de serviço. A venda de peças é consequência da prestação de serviço, então não tem jeito. Você vai ter que vender serviço e vai ter que vender as peças. Tá bom. Isso significa que todo o cálculo do imposto tem por base essas duas tabelas. E olha, eu estou sendo até repetitivo para na hora que eu for te ensinar a fazer o cálculo para acompanhar, você conseguir entender de uma forma muito mais fácil. Todos os cálculos do imposto da guia do Simples são baseados nestas duas tabelas, 1 e 3. Por isso, a primeira coisa que você tem que fazer para esse acompanhamento desse cálculo do imposto é conseguir visualizar onde que a sua oficina se encaixa dentro da tabela de peças e de serviços. Em qual faixa de faturamento dessa tabela que agora está aparecendo para você novamente se encaixa. Se você não sabe, o seu contador sabe. Mais do que isso, todos os meses, quando a contabilidade encaminha para você a guia do Simples, ela também encaminha um relatório e nesse relatório você consegue acompanhar qual foi o faturamento dos últimos 12 meses. Porque é assim que é calculado. Não só no faturamento de janeiro a dezembro, mas baseado nos últimos 12 meses do faturamento da sua oficina. E claro, né, gente? Tudo que eu estou falando aqui é do faturamento fiscal. Então, agora que a gente conseguiu ter uma visão mais clara dessas tabelas, vamos entender como que o imposto é calculado. E ele é calculado por essa forma que está aparecendo para você agora. RBA 12 vezes alíquota menos PD dividido por RBA 12. É assim que o imposto é calculado na sua oficina. É assim que a contabilidade faz o cálculo do imposto para mandar para a sua oficina. Mas, Fábio, que monte de letra é essa que está aparecendo para você? Então, olha, o Fábio vai desaparecer agora e vai aparecer de forma bem grande aqui para você conseguir visualizar o que significa cada uma dessas abreviações. RBA 12 significa a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses. ALIQ é a abreviação da alíquota indicada na tabela 1 ou 3 que a gente acabou de ver agora há pouco. IPD é a abreviação de parcela a deduzir que também está lá na tabela do anexo 1 e do anexo 3 que a gente viu agora há pouco. Lembra que eu comentei? Olha, essa parcela deduzida, daqui a pouco eu vou falar sobre ela, é essa daqui. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar a receita bruta dos últimos 12 meses, multiplicar pela alíquota correspondente da faixa do faturamento, vai ter um resultado. Desse resultado, nós vamos diminuir a parcela a deduzir também correspondente a esse intervalo de faixa de faturamento. E depois nós vamos pegar esse número e vamos dividir de novo pela receita bruta acumulada dos últimos 12 meses. Sabe o que vai aparecer? Vai aparecer um número para nós. E esse número é que nós vamos utilizar para o cálculo do imposto. Fábio, mas esse não é o cálculo do imposto? Estamos quase lá. Acompanhe comigo, porque pode parecer que é difícil, mas não é. O cálculo é relativamente simples. Então agora vamos para um exemplo prático. Imagine que a sua oficina neste mês tenha faturado R$50 mil e que
nos últimos 12 meses, ela tenha faturado R$320 mil. A soma dos últimos 12 meses de faturamento fiscal, daquilo que você gerou nota fiscal, deu um valor total de R$320 mil. Vamos pegar essa fórmula e vamos aplicar, mas antes da gente aplicar a fórmula, a gente precisa ver a tabela 1 novamente. Lembrando que aqui eu estou falando de uma oficina que tenha faturado 50 mil de peças nesse mês e que tenha tido um faturamento dos últimos 12 meses de peças de 320 mil. Mão de obra é calculado separado. Aqui nós estamos falando só das peças. Imagine agora que a sua oficina tenha gerado faturamento fiscal, gerado notas nos últimos 12 meses, que a soma delas dá 320 mil. Então, olha a tabela novamente. Com o faturamento de 320 mil ano da sua oficina, nós vamos encaixar a sua oficina na faixa 2, que é a que vai de 180 mil até 360 mil. E que tem uma alíquota de 7,3% e uma parcela a deduzir de R$ 5.940. Agora, vamos pegar tudo que a gente viu e jogar na nossa fórmula. Qual que foi a receita bruta dos últimos 12 meses? Acumulada dos últimos 12 meses? 320 mil. Qual que é a alíquota que nós vamos usar para a faixa de faturamento que nós estamos? 7,3%. Qual que é a parcela a deduzir? Que está lá na tabela que a gente acabou de ver, 5.940. Qual que é a receita bruta que a gente vai jogar novamente? 320 mil. Quando eu faço essa conta, 320 mil vezes 7,3%, quando eu pego esse valor e subtrai 5.940 e divido novamente por 320 mil, eu vou ter um percentual de 5,444%. Então, olha que legal. Se nesse mês a sua oficina faturou 50 mil, lembra que foi o primeiro número que eu falei? Você vai pegar os 50 mil e vai jogar 5,44% em cima, que vai dar um resultado de R$ 2.722. Sabe o que significa esse número? Esse número é o valor de imposto sobre as peças que você tem que pagar. Esse é o valor da guia da DAS que vem somente sobre peças. Agora imagine que sua oficina tenha vendido 100 mil reais de serviço. Você vai seguir o mesmo exemplo, a mesma fórmula, porém utilizando os números da tabela 3. E aí é só você seguir a mesma linha de raciocínio, vai encontrar um outro valor, que é o valor de imposto do Simples sobre serviços, vai pegar esse resultado final, esse valor, e vai somar com 2.722 e você vai ter o valor único de imposto que você tem que pagar. Deu para entender como que a gente aprende a fazer o cálculo do imposto que a gente recebe para pagar todos os meses? Ah, agora eu entendi! Fábio, eu sou obrigada a fazer essas contas, esses cálculos, uma vez por mês? Certamente que sim. Como gestor, como gestora, como empresário, como empresária, é. Sabe por quê? Eu, Fábio, já vi várias oficinas recebendo guias calculadas erradas. Errou! E aqui eu não estou apontando o dedo para a contabilidade. Eu estou falando o seguinte, a obrigação é sua de conferir se o cálculo que foi feito pela contabilidade está certo ou não. Se tiver certo, ok. Se tiver errado, você tem que chamar o contador responsável e falar, meu amigo, olha, eu estou recebendo guia errada. O cálculo está errado. Eu estou pagando a mais, eu estou pagando a menos. Porque se eu pagar a mais, eu dou um jeito de tentar conseguir buscar o ressarcimento disso. Se eu estiver pagando a menos, eu vou ter que pagar em algum momento. A Receita não deixa isso passar. Esses cuidados são essenciais. E, mais uma vez, esses cálculos a gente faz uma vez por mês. Se você não quiser fazer, você precisa orientar um funcionário seu a fazer estes cálculos e validar a informação que vem da contabilidade. Então agora você pode estar pensando, né? Se você recebe a guia para pagar e vai falar assim, puxa vida, que valor alto. Será que vale a pena a minha oficina estar no Simples? Bom, eu te respondo de uma forma direta. Se sua oficina tiver um faturamento anual de até 3.600.000, ou seja, um
faturamento mensal de até 300 mil reais, vale a pena estar no Simples, na minha opinião. É claro. Se você tiver dúvida, converse com o seu contador, ele vai te orientar e vai te dar o caminho melhor. O que a gente tem que tomar cuidado é que ao sairmos do Simples e irmos para o lucro presumido ou para o lucro real, a gente tem outros tipos de impostos que incidem. E aí não tem jeito. O contador tem que simular os últimos meses da sua empresa pagando pelo Simples e os últimos meses da sua empresa se ela tivesse no lucro real ou no lucro presumido. Ficar no Simples, ir para o lucro real ou para o lucro presumido não pode ser uma decisão sua. Tem que ser uma decisão em conjunto, sua e do seu contador. Ele tem que te orientar, ele tem que te apresentar cálculos. Você precisa falar para ele, olha, eu não estou entendendo nada, me explica tudo de novo. Porque essa decisão tem um impacto muito grande na vida de qualquer empresa, ainda mais de uma oficina. Agora que você entendeu tudo que você precisava entender sobre impostos, e aqui eu estou falando do FGTS, o INSS e a guia do Simples, eu preciso falar com você de uma forma até bastante resumida sobre um jeito que existe legal de você pagar um pouco menos de impostos, que é utilizar das peças monofásicas. Eu já lancei recentemente um vídeo aqui no meu canal falando da importância de você estar próximo da sua contabilidade. A contabilidade não pode ser para você uma empresa que só manda os contra-cheques e as guias de impostos que você tem que pagar. Tem que estar próximos. Por isso, se você ainda não assistiu os vídeos que eu falo da importância dessa proximidade entre oficina e contabilidade, é só acessar o link que está aparecendo aqui para você. Todas as vezes que a gente fala em peças monofásicas, a gente precisa entender que aquela alíquota que existe na tabela do Simples, lembra da tabela 1 e da tabela 3, que tem uma alíquota que é um percentual? Pois é, aquele percentual é composto por vários impostos. X% ICMS, X% ISS, X% PIS, X% COFINS e assim por diante. As peças que se encaixam dentro do monofásico possuem a coluna do PIS e do COFINS zeradas. Significa que quando você for calcular o imposto utilizando a alíquota, do jeito que você já sabe que eu ensinei, aquela alíquota vai ser um pouco menor, porque a coluna do PIS e do COFINS são zeradas. E ao serem zeradas, a alíquota é menor e, consequentemente, o imposto que você vai pagar também é menor. Fábio, como que eu faço para saber sobre as peças monofásicas? Não tem outro jeito. Você tem que conversar com o seu contador e, principalmente, verificar com o seu contador se ele está aplicando o monofásico nos últimos 5 anos, porque a lei permite você fazer este cálculo retroativo aos últimos 5 anos. E isso é muito legal. Eu conheço várias oficinas que já tiveram um bom dinheiro para receber por causa disso, porque os cálculos foram feitos sem aplicar o monofásico. E aí o imposto que você pagou é maior, que significa que você passa a ter um imposto a ser restituído para você. Em alguns casos, esse valor a ser restituído caiu direto na conta da oficina. Em outros casos em que a oficina tinha algum parcelamento de imposto de refis ou alguma coisa similar, esse valor a ser restituído foi abatido das parcelas que a oficina tinha para pagar de refis. Então não dá para a gente deixar passar essa questão do monofásico. Eu brinco o seguinte, né? Com o monofásico a gente tem que entrar de cabeça, ir a fundo, entender com a contabilidade, e não tem jeito de fazer isso se você não agendar uma reunião presencial com o seu contador e conversar com ele. Falar, ó, contador, eu escutei o professor Fábio explicar para a gente sobre as peças monofásicas. Eu preciso entender se você está utilizando das peças monofásicas na hora de fazer o cálculo do imposto do Simples. Se tiver, ok, pede para ele deixar você ver, que você já sabe como acompanhar isso. Se não estiver, você vai falar para ele assim, olha, então, contador, eu preciso que você refaça esse cálculo baseado nos últimos 5 anos.
e daqui para frente continue utilizando das peças monofásicas na hora de fazer o cálculo do imposto. Todas as peças possuem o monofásico? Não. Peças monofásicas são aquelas em que um elo da cadeia faz o recolhimento do imposto e os outros elos não precisam mais fazer este recolhimento dos impostos sobre a venda das peças. Por exemplo, existem peças em que a indústria faz o pagamento do imposto e dali para frente, quando ela vende para o distribuidor, ela faz o recolhimento do imposto. Quando o distribuidor vende para o varejo ou para autopeças, nenhum deles mais precisa fazer o recolhimento deste imposto, porque ele foi recolhido pela indústria. Para saber quais peças pertencem ao monofásico e quais peças não pertencem, mais uma vez, quem vai te dizer isso é o seu contador. Bom, para a gente finalizar esse nosso vídeo, e olha, se deixasse aqui eu ficava mais um tempão falando, porque é um assunto que eu adoro falar, que eu sei que muitos empresários, muitos donos de oficina, muitos gestores têm dificuldade quando a gente traz o assunto sobre impostos. Então, para a gente fechar esse nosso vídeo, a primeira coisa que você tem que fazer é agendar uma reunião com o seu contador e falar com o seu contador um resumo de todos os vídeos que a gente está trazendo aqui referente a impostos. Segunda coisa é você entrar em contato com a contabilidade e falar assim: contabilidade, me manda aqui as tabelas 1 e 3 que você utiliza para o cálculo do imposto simples para a minha oficina. A terceira coisa, quando você receber a guia do Simples, que é a DAS, a guia do FGTS e a guia do INSS, solicite à contabilidade um extrato, um resumo do que compõe aquela guia. No caso do FGTS, a relação dos funcionários com o valor calculado de cada um deles. No caso do INSS, a mesma coisa. E no caso do FGTS, o extrato dos últimos 12 meses de faturamento da sua oficina. Isso vai facilitar o seu acompanhamento e os seus cálculos. Entenda se a contabilidade utiliza das peças monofásicas na hora de fazer o cálculo do imposto do Simples. Definitivamente, perca o medo e acompanhe, na real, na prática, todos os impostos que chegam na sua oficina. E não se esqueça de deixar um like no nosso vídeo, de deixar os seus comentários. Fábio, estou com muitas dúvidas ainda, de alguma forma eu vou te ajudar, porque eu sei da importância que os impostos têm e dos impactos que eles causam no dia a dia da sua oficina. E olha, se necessário, assista novamente esses vídeos, faça anotações, isso vai te ajudar a cada vez mais gerenciar melhor a sua oficina. Tchau, pessoal, tchau!